Olá, turma! Vamos retomar os nossos estudos da apostila do Aplix, agora com a quarta apostila. A quarta apostila, ela vai trazer o tema recursos naturais. Então, recurso natural é tudo aquilo que o homem encontra na natureza e utiliza em seu benefício. Então, tudo aquilo que nós encontramos na natureza, nós não plantamos, não criamos, não cuidamos, não fizemos nada. Está na natureza desde sempre. Recurso natural. E esses recursos naturais, eles são renováveis e não renováveis. Então, qual é o princípio de um recurso renovável? A natureza sozinha repõe esse recurso. Água, floresta, luz solar, ventos. A natureza sozinha faz isso. E o que são os recursos não renováveis? São aqueles recursos que a natureza sozinha não faz. Todos esses recursos já estiveram ali. Mas como que ela não faz? Ela não faz num tempo cronológico. Todos os recursos naturais ditos não renováveis, ao longo do tempo geológico, eles se renovam. Mas nós não temos como esperar 250 milhões de anos para o petróleo se renovar em um processo natural. Então esse é o tempo, né? Se a geologia não estiver errada. Então esses recursos são bastante utilizados, né, pelas sociedades ditas capitalistas. Mas essas sociedades são chamadas de liberais. Então vamos ter que retomar alguns séculos atrás e pensar nas teorias liberais. Nos fez chegar nas sociedades que nós temos hoje, as sociedades liberais ditas capitalistas, a partir de um pensamento marxista. Então, o pensamento marxista dá o nome das sociedades liberais de sociedades capitalistas, porque supõe o capital. O Capital, livro escrito pelo Karl Marx. Então, esses recursos, eles também podem ser classificados em recursos biológicos, recursos hídricos, energéticos, minerais. Então vocês vão encontrar uma tabela apresentando esses recursos, dos naturais e os não renováveis, entendendo que são todos naturais. Então nós temos aqueles chamados de inesgotáveis, aqueles que podem se regenerar, o que a natureza pode fazer de novo. E no Brasil, a exploração desses recursos, ela segue o mesmo princípio que ocorre no mundo inteiro. Então, a nossa exploração, ela também é uma exploração predatória. Nós utilizamos em larga escala os nossos recursos. E os nossos recursos são os mais variados possíveis. Nós temos os recursos biológicos, hídricos, minerais, nós temos todos os recursos possíveis. E esses recursos, eles são importantes para nossas exportações. Os recursos minerais, ferro, manganês, cobre, bauxita e ainda outros minerais que são importantes para o Brasil, muito importantes para o Brasil. Em todo o planeta
assim como no Brasil, a disponibilidade desses recursos tem diminuído de forma muito intensa. Essa diminuição ela está provocando problemas para todos os seres humanos. Mas por que nós continuamos com a nossa escalada para uma grande derrota? Então, as previsões são catastróficas, mas são previsões. Previsões são baseadas em teorias científicas. Então, se essas teorias não estiverem erradas, o nosso modo de vida está fadado a terminar em pouco tempo. Então, o que a nossa geração utiliza, as próximas terão grande dificuldade para utilizar. Vemos aqui um mapa de disponibilidade hídrica no mundo. A água, por razões naturais, não está muito bem distribuída pelo mundo. Por que ela não está muito bem distribuída pelo mundo? Por conta do clima. Aonde tem muito mais água? Aonde chove mais. Aonde chove mais? Nas regiões tropicais, que tem muito mais evaporação, que tem muito mais florestas para transpirar. Por isso, esses locais têm grande disponibilidade de água. E entre todos os países do mundo, o país com maior disponibilidade de água doce potável é o Brasil. Então, acredita-se que no século XXI as guerras terão uma origem: disputa pelo acesso à água. O Brasil é um país privilegiado, tem as maiores reservas de água doce em superfície e as maiores reservas de água doce em subsuperfície, no subsolo. Então, esse modelo de civilização exploratória ela é baseada no retirar da natureza todos os recursos para transformar em mercadoria, sem a preocupação, de como a natureza vai se refazer. E nós vamos entrar aqui num conceito de tempo. A natureza, para se refazer, ela precisa de um tempo. E nós estamos tirando mais da natureza do que ela tem de tempo para se renovar. Então, aqui nós encontramos aqui uma informação de que em pouco tempo nós vamos precisar de 2,5 planetas. O que é isso? Teríamos que ter 2,5 planetas terras para sustentar o nosso consumo. Então, aqui nós vamos entrar em dois conceitos: o conceito de pegada ecológica e o conceito de pegada hídrica. Então, esse abastecimento de água ele vai ficar muito comprometido nos próximos anos. Já temos uma parcela considerável da população humana, cerca de 1 bilhão de pessoas, não tem acesso à quantidade mínima necessária de água. E em pouco tempo, 3/4 da população mundial vai ter dificuldade de ter acesso à água potável. Então, uma outra coisa importante que vai aparecer aqui, além da água, nem falei do petróleo, que o petróleo já é de conhecimento de vocês, mas nós temos aqui uma informação importante que são as terras raras. Então, o que é uma terra rara? É um grupo de metais que são utilizados para as tecnologias. Eles possuem propriedades
que possibilitam o uso das tecnologias. Então, essas terras raras, elas estão concentradas na China, e a China não tem nenhum pudor em utilizá-la. A China já reduziu a produção desses minérios. Ela tem um argumento que é por conta dos problemas ambientais, mas é um argumento equivocado. Por quê? Porque eles destroem a natureza no seu território, no território de outros, então não há preocupação ambiental. A questão da China reduz a produção para aumentar o preço. Essa é a acusação que vários países fazem em relação à China, mas ela não tem nenhum pudor para lidar com isso. O petróleo, ele vai entrar em extinção, né? Ele vai acabar, porque é um recurso finito. Há previsões de que a partir do ano de 2035 só diminui, então nós vamos ter um colapso no nosso modo de vida. Aí vamos voltar a utilizar carvão. Só que o carvão, ele também vai acabar em algum momento. Vamos continuar utilizando o gás natural. O gás natural também vai acabar em algum momento. Aí nós temos aqui uma outra informação, que é o metal áfrio. Então, áfnio. Então, esse metal, ele era utilizado apenas para a indústria que trabalha com combustível nuclear, né, para fabricar as varetas. E recentemente a Intel, uma grande multinacional do ramo da informática, ela anuncia a utilização desse metal. Ora, já tem muita gente querendo esse metal, então já estamos preocupados com a hora que esse metal acabar. Então, esses recursos utilizados de forma predatória, eles vão provocar grandes efeitos negativos, efeitos ambientais, econômicos e para a saúde humana. Se eu tenho problemas econômicos, logo terei problemas sociais. Nessa corrida de se preocupar com o que vai ficar, com o que não vai ficar, o que eu vou ter? Vou ter que me planejar. Então, os países vêm pensando isso desde a década de 70. E no ambiente da ONU foi elaborada a chamada Agenda 2030. Então, é um planejamento. Aqui está relacionada às ações necessárias nesse planejamento, para que tenhamos um futuro com a natureza. Se a natureza esgotar, o nosso futuro vai ser apocalíptico.